tarde, eu sou o Thiago Fonseca. Eu sou o irmão Bruno Chagas. E hoje nós vamos falar sobre a vida espiritual, principalmente sobre leitura bíblica. Primeiramente, o que é leitura bíblica? Leitura bíblica é uma coisa bem completa que vai com toda certeza ser um combustível, um algo a mais que vai agregar na sua vida, no seu pensamento, coisas do alto, ou seja, tudo aquilo que nós buscamos com afinco, com dedicação, nos gera a necessidade de um estudo aprofundado, de conhecimento, de cláusulas, de causas específicas e aplicações básicas daquilo na sua vida. Com toda certeza você deve conhecer alguma fórmula matemática que você estudou no colégio, na faculdade ou em algum lugar que você nunca usou para absolutamente nada. Vou te dar um exemplo, por exemplo, o Teorema de Bhaskara. Teorema de Bhaskara ou de Pitágoras, não sei exatamente nem se é essa a pronúncia correta, nem se é assim que se refere a esses estudos, mas eu nunca apliquei isso na minha vida de forma nenhuma. Posso ter até aplicado de alguma forma inconsciente, mas depois que inventaram o Excel, o Axis e agora com a inteligência artificial, cada vez menos se usa ferramentas ou cálculos nessa linha. Com toda certeza você estudou isso, você aprendeu isso, já ouviu falar disso, mas conhece alguém que usa isso diariamente? Pois bem, são invenções humanas, são fórmulas humanas que nos aproximam de um resultado correto de um cálculo que nós precisamos fazer. A maioria das vezes a gente chama ou contrata alguém ou utiliza ferramentas como computador, calculadora, enfim, hoje nós temos uma infinidade de possibilidades para se fazer cálculos matemáticos com precisão e de forma muito correta. Na palavra do Senhor, é exatamente como se tudo isso já fosse nos apresentado. Já temos todos os cálculos efetuados com calculadora, com tabelas, com gráficos e com todas as informações pertinentes. Portanto, a leitura bíblica é como se fosse o alimento que você precisa. Como você se alimenta todos os dias, você também precisa ler a palavra todos os dias. E isso traz para você o alimento espiritual. É o que faz com que coisas ruins, coisas que nós não vemos, se afastem de nós e nós nos aproximemos cada vez mais de Deus, que é o Todo-Poderoso. E onde Deus está, não existe raiz de maldade, não existe raiz de coisas que vão destruir a sua vida, porque na presença de Deus só entra aquilo que Deus permitir. Para ficar um pouquinho mais claro esse pensamento, quando você abre um versículo e faz uma leitura e medita sobre esse versículo, isso traz para você pensamentos edificantes e como aplicar aquele versículo, como tirar palavras e dúvidas específicas daquele versículo. Isso com toda certeza vai trazer para você pensamentos altivos e positivos. Mas e quando devo fazer a leitura bíblica? A leitura bíblica, a reflexão da palavra de Deus, é um alimento para a alma, é uma luz para o caminho. Não se trata apenas de um dever, no sentido que você faz porque você é cristão, mas sim que você compreenda que é uma necessidade vital para quem deseja viver na presença do Senhor. A questão não se limita apenas a quando devo ler a Bíblia, mas sim se em meu coração existe um verdadeiro deleite, um desejo, uma alegria de meditar na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos conhecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos de número 1, verso de 1 a 2. O salmista nos ensina que o homem feliz é aquele que se afasta do conselho dos ímpios e encontra prazer na palavra de Deus. Ele medita nela de dia e de noite, porque sabe que a Escritura é uma fonte inesgotável da sabedoria, um conforto, orientação, concede a ele toda a estratégia necessária. Creio que cada um tenha o melhor período do dia para fazer a sua leitura bíblica. Quando lemos a Bíblia de manhã, por exemplo,
estamos nos preparando para o dia, assim como um soldado, né, que revisa ali o seu equipamento, a sua arma, antes de entrar em batalha. Precisamos nos fortalecer com a palavra para enfrentar os desafios que surgirão ao longo do dia. Durante o dia, né, se você tem o costume de ler a palavra, como a palavra ela é uma lâmpada para nossos pés, uma luz para o nosso caminho, meditar nas Escrituras ao longo do dia nos ajuda a tomarmos decisões sábias e, inclusive, evitar o pecado. Se você tem o costume de fazer a sua leitura bíblica à noite, saiba que encerrar o dia diante da palavra, finalizar o seu dia refletindo sobre o ensino de Deus, é uma forma de gratidão a Deus pelas suas bênçãos. Buscar o consolo em suas promessas, refletir sobre o nosso andar com Ele. O tempo exato para a leitura não é mais o importante. E sim, o que é essencial é que essa palavra ocupe o centro da sua vida. Quando lemos as Escrituras com o coração sedento, somos transformados à imagem de Cristo e temos nossas forças renovadas. Portanto, ore para que Deus te dê um coração que ame a palavra e que nessa palavra você encontre o verdadeiro prazer. Ore a Deus pedindo para que Ele te ajude a meditar nela de dia e de noite, a fim de que a vontade do Pai seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Que cada versículo lido, cada versículo absorvido, transforme sua vida e te aproxime mais do Pai. Como ler a Bíblia com qualidade? Você não precisa começar como se você fosse um exímio protagonista daquele procedimento, como se você fosse uma pessoa que já tivesse total conhecimento. A leitura bíblica ela precisa ser começada de alguma forma. Você pode começar com um versículo por dia. Você pode, por exemplo, ler a Bíblia como se fosse somente um livro, como um livro de conhecimento da humanidade toda. Mas é muito importante que você compreenda o que você está lendo e isso vai trazer para você muito mais conteúdo para os seus pensamentos. Uma palavra que é muito importante você ter em sua mente é quando nós encontramos lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você pode ouvir a mensagem inclusive na sua própria voz. Se você buscar o conhecimento e de repente te faltar alguma informação, você tem várias ferramentas que vão te ajudar a localizar o que aquele texto quer dizer. Você pode usar o Google, se você tiver vergonha de perguntar para alguém. Você pode chamar um irmão ou alguém que tem um conhecimento um pouco maior que o seu ou a pessoa conheceu antes, mas não deixe de buscar o conhecimento sobre os assuntos do alto. Por quê? Quando a gente quer ser um engenheiro, a gente estuda muito cálculo. Quando a gente quer ser um cozinheiro, um chefe de cozinha, a gente estuda muito culinária. Quando a gente quer ser um professor, a gente ensina muito, a gente aprende e estuda muitas metodologias de ensino. Mas quem quer ser um servo do Deus vivo, quem quer ter a sua alma salva, estuda o assunto principal, que é Jesus Cristo. Esse é o tema, porque somente Jesus é capaz de conduzir você, sua alma, sua vida num caminho reto até a morada celestial. E estudar e ler com qualidade é separar um tempo de qualidade, 5 minutos do seu dia, 5 minutos antes de dormir, 5 minutos após acordar, seja qual for mais fácil, mais prático para você, porque tem gente que antes de dormir tem insônia, tem gente que quando acorda demora para ligar os motores. Então, aquilo que for mais prático para você, com toda certeza vai fazer com que você crie esse hábito de compreensão, entendimento e muitas das vezes, por que não, de pesquisa mesmo, pois devemos ser sal e luz nessa terra. Qual a vantagem de ser sal e luz? Primeiro, que luz é para iluminar.
E aonde tem luz, não há escuridão. Se você fizer um teste quando você chega na sua casa durante o dia e as janelas estão abertas, as portas abertas, e você acende a luz, não muda tanta coisa, né? Mas quando você chega na sua casa de noite, que você acende a luz, você vê que o ambiente todo fica iluminado. Assim tem que ser você. Quando chega em qualquer ambiente que as pessoas não têm Jesus Cristo, você tem que ser a luz que é acendida durante a noite. Mas também temos o propósito do sal. O que entender como sal? O sal, ele dá sabor, ele revela sabor, ele tem nutrientes, mas o principal, o sal dá sede. Então, todos aqueles que têm sede devem beber da verdadeira água, que é Jesus Cristo. Ele mata toda a sede e ele é o alimento que vai matar toda e qualquer fome. Portanto, se você tem fome de conhecimento, busque na palavra do Senhor. Não importa o assunto que você vai buscar, na palavra de Deus existem todas as informações necessárias para que tudo seja feito e tudo se encaixe no seu pensamento, na sua vida, nas suas palavras. E com toda certeza, se mesmo que você não aplique e não use, você terá um conhecimento bem vasto sobre todos os processos da humanidade. Vou te dar um exemplo mais coloquial ainda, pois se você for procurar em todas as sociedades, em tudo aquilo que a gente conhece como humanidade, desde os primórdios, Deus foi o primeiro a trazer pensamentos de proteção, como por exemplo, não matar, não roubar. Você tem com certeza nos seus princípios de que isso é errado, de que isso é uma coisa feia a se fazer. Mas quem trouxe isso para a humanidade foi o próprio Deus. E hoje, boa parte das leis de todos os países do mundo são com bases bíblicas, com base nas regras morais e nas regras éticas que a Bíblia traz para a humanidade. Portanto, pense bem, se as leis de quase todos os países do mundo são regidas pela palavra do Senhor, por que a sua vida seria tão diferente disso? Tenha certeza que ninguém vai te amar a ponto de dar o próprio filho e ainda contar todas as histórias de como isso aconteceu. E ainda que você não creia, que você não acredite, que você não tenha fé nessas palavras, o mínimo de conhecimento você pode tirar de todas essas informações. Portanto, estude, compreenda e faça uma leitura simples, um versículo por dia, um capítulo por dia, uma página por dia, uma linha que seja por dia, mas leia com atenção, tente aplicar isso no seu dia e na sua vida e você vai ver que o silêncio de Deus some por completo quando você abre a Bíblia. Ler a Bíblia é um privilégio e uma necessidade espiritual, como já sabemos. Não podemos nos aproximar da palavra de Deus de uma maneira apressada, distraída, na correria que é o nosso dia a dia. A leitura com qualidade exige um coração disposto, exige uma mente atenta, exige um espírito submisso à vontade de Deus. A leitura com qualidade começa com uma atitude de reverência. Quando você abre a Bíblia, você está diante da voz do Deus Todo-Poderoso. Suas palavras não são meras sugestões, mas sim mandamentos. Não histórias corriqueiras e comuns, mas verdades eternas. Por isso, a nossa leitura deve ser feita com oração, reflexão e uma busca sincera por transformação. Antes de você iniciar a sua leitura, recomendo que você ore a Deus, peça para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Deus é o autor das Escrituras e quem nos capacita a compreendê-las através do seu Espírito. Sem ele, a leitura será apenas intelectual, mas com ele será espiritual e transformadora. Leia a Bíblia com atenção ao contexto. Não leia a Bíblia como um livro comum. Faça perguntas para o texto. Faz o teste. Pergunte o que o texto diz, o que significa, para quem foi dito, quando foi dito, por quem foi dito, como que isso se aplica à minha vida de hoje.
evite, em sua leitura, tirar o versículo do seu contexto. Cada passagem é parte de um todo que revela a vontade do Pai. Uma verdadeira leitura bíblica só é completa, só é eficaz quando colocamos em prática o que aprendemos com a leitura. Tiago nos adverte a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Pergunte para você mesmo como essa verdade que eu acabei de ler pode mudar a minha maneira de pensar, de agir, de viver. Ler com qualidade não é sobre quantidade de capítulos, de versículos que você lê. Não se trata disso, mas sobre o quanto essa leitura te aproxima de Deus e molda o seu caráter à imagem de Jesus Cristo. Ore para que o Senhor te dê um coração sedento pela tua palavra, que você não leia a Bíblia apenas por, obrigação, por um hábito, mas sim que tenha um desejo ardendo dentro de você em ouvir a voz de Deus, compreender a verdade do Pai e obedecer aos teus mandamentos. Olha para que Deus te ensine e te encoraje a você aplicar cada lição que você aprende em sua leitura bíblica. Faça essa oração para Deus para que Ele te ajude, pois sem Cristo nada podemos fazer.